Olá, tudo bem? Hoje eu queria contar pra vocês um pouquinho como foi o meu pós-parto, né? Então, eu fui aquela gestante muito feliz, mas muito feliz mesmo. Eu sempre sonhei muito com a maternidade, sempre sonhei muito em ser mãe, né? E eu estava assim muito empolgada com aquele momento, né? De ter a Bela ali comigo, de curtir essa maternidade. Só que muitas coisas foram totalmente o oposto de tudo que eu poderia ter imaginado na minha vida, né? Então eu engravidei sem estar casada, então eu não tinha aquela segurança espiritual de tudo que eu estava vivendo, né? E aí o pai da Isabela, né? Logo ali no começo ele estava com um comportamento muito estranho. Ele não estava comigo, ele não estava. Era eu e a Isabela e a minha mãe. E eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho, né? E até o dia que eu vi, né, que tinha realmente alguma coisa muito errada acontecendo. E aí eu descobri que ele tinha engravidado uma outra pessoa, né? Eu ali com a Bela que tinha acabado de nascer. E a Bela hoje tem uma irmãzinha que eu amo de paixão, né? Que tem 8 meses de diferença de idade ali. E é uma história que Deus já resolveu, que Deus já curou. Mas naquele momento, passar por aquilo foi muito traumatizante, né? Apesar de eu saber que foi um pouco não, muito consequências de escolhas erradas que eu fiz, eu não esperava passar por aquilo, porque eu sempre fui aquela que sonhei em casar, em ter filho e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que eu não estava me sentindo bem, que eu não estava me sentindo normal. E, e eu sempre fui muito preconceituosa com pessoas com depressão, com ansiedade. Eu tive uma tia que teve uma depressão pós-parto bem complicada. E eu sempre achei que isso era uma coisa de doido e tudo mais. E aí, quando eu me olhei, eu comecei a ver, cara, tem alguma coisa muito errada comigo, eu não tô normal. E eu comecei a ter muitos pensamentos horríveis. E assim, comecei a sofrer muito mesmo. E eu arrastei essa situação por um ano, né, ali do meu pós-parto. Aí nisso eu separei dele, né? E aí a minha mãe não morava aqui, eu ficava sozinha, aí eu comecei a ter pânico, com medo de, ai, se eu morrer, se acontecer alguma coisa comigo, só tá eu e a Isabela, quem que vai estar aqui com ela? E isso foi gerando uma consequência, comecei a ter crises de ansiedade, eu não conseguia comer direito. E assim foi só piorando. Eu acho que se eu tivesse procurado ajuda logo ali no começo, não tinha virado essa bola de neve, né? Então isso é uma dica que eu deixo pra vocês, se vocês perceberem que não estão bem, né, emocionalmente falando, procure ajuda o mais rápido possível. Eu era muito orgulhosa, né? Então depois de um ano de sofrendo ali com a depressão pós-parto, é que eu fui pedir ajuda, né? Quando as pessoas começaram a perceber que eu não estava normal, eu chorava muito. Eu ia pro culto, eu só chorava. E aí foi quando eu comecei a pedir ajuda, né? E aí começou, e aí eu tive que ir pro hospital, fazer tratamento. Fui num hospital assim de urgência, porque eu estava numa crise. E tudo isso foi muito doloroso pra mim, porque eu sempre sonhei muito em ser mãe. E aí você lidar com uma depressão pós-parto é uma coisa assim muito cruel, sabe? É muito difícil, a gente nunca vai entender por que certas coisas têm que acontecer, mas eu não tinha uma rede de apoio muito boa, né? A minha mãe já tinha tido depressão pós-parto, então eu tinha um fator de risco ali e eu não nem me liguei assim, né? Nem pensei nisso. Pra mim, as coisas iam acontecer tranquilamente, né? Assim como foi minha gestação. Eu era uma mãe apaixonada pelo bebê. Então eu falava muito com a Bela, eu cantava, eu lia, tem um livro até hoje, né, que eu tentava ler para ela todos os dias, mesmo com toda a correria, eu curti muito a minha gestação e eu esperei muito para conhecer a Bela. E eu não tive nenhum sintoma na gestação de depressão, assim, eu estava muito feliz mesmo. E aí quando ela nasceu foi essa tempestade assim para mim. E entre indas e vindas de remédio, troca de remédio, foram uns 3 anos assim nessa luta, né? E eu sofri muito, assim, muito mesmo. Falo que o marco de tudo isso foi. Eu chorava muito, assim, porque eu fiz de tudo pra mim não deixar que isso afetasse a Bela, né? Às vezes quando eu chorava no chuveiro, tentava chorar escondido, mas nem sempre eu conseguia, né? E aí uma vez que ela falou pra minha mãe, que minha mãe cuidava dela, ela falou assim, mãe, eu acho que a minha mãe não gosta de mim. Daí a minha mãe perguntou pra ela, mas por quê? Bela, é porque minha mãe chora. Então eu chorava muito, né? Então
Foram anos, né, nessa luta aí, e sempre com muito medo, não me sentia capaz de ser mãe, não me sentia segura, né, de ficar eu e a Bela, eu achava que eu era totalmente incapaz, e eu achava que eu não era uma boa mãe o tempo todo, e todo mundo falava pra mim, você é uma ótima mãe, Pri, você cuida muito bem da Bela, e foi o que eu fiz, assim, eu tentei, mesmo com toda a minha mente totalmente confusa e perturbada, eu tentei ser uma boa mãe pra ela. Eu me esforcei muito para estar ali e ser uma mãe presente. E a minha oração sempre foi essa. E eu pedia para o Senhor, falava: Deus, eu quero ser feliz com a minha filha. Eu não quero arrumar ninguém. Eu prefiro me ver ficar sozinha, mas eu quero ser feliz com ela. Eu quero ter a alegria de estar com a minha filha. E Deus foi restaurando, sabe? Deus foi curando, fiz terapia, né? Depois de um tempo eu parei com o remédio. Mas é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, gente. É muito difícil passar por isso, né? Já tem todo o boom ali do pós-parto, a amamentação. Apesar de a minha amamentação ter sido difícil ali na pojadura, mas depois as coisas aconteceram. E assim, tudo que eu podia fazer, que uma boa mãe faz, eu fiz. Eu dei banho, eu troquei, eu amamentei, eu cuidei. Mas era um sacrifício muito grande, porque a minha mente não estava bem, né? E assim, eu tentei buscar a felicidade a todo tempo, né? E Deus foi me curando, foi me restaurando, né? E eu nunca vou esquecer, gente. Eu fiquei acho que uns 2 anos, assim, sempre tendo alguém comigo, né? Não ficando sozinha. A primeira vez que eu fiquei sozinha com a Bela, que eu falei, não, não, tio, pode ir, pode deixar que eu vou ficar com ela. E aí eu chorei muito de ter ficado com ela ali, por medo, por insegurança, mas eu venci aquele dia. E depois daquele dia vieram muitos outros dias e nós estamos aí firme e forte. Eu achava que eu não ia ver a Bela crescer, eu achava que eu ia morrer, sabe? Que, tipo, pra mim não tinha mais esperança. Por mais que eu tentasse me apegar com Deus, toda aquela situação era muito difícil para mim, né? Porque abalou muito a minha fé, abalou muito o meu relacionamento com Deus. Eu ia para a igreja assim com muita raiva de tudo aquilo que eu estava vivendo e e eu e assim, eu ficava com tanta raiva, mas eu falava assim: "Nossa, mas para onde eu posso ir?" Né? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então era nisso eu me apegava. Eu falava, Deus, eu não tenho para onde ir, mesmo que o Senhor sabe que eu tô com raiva de tudo isso, que eu não queria estar vivendo isso, né? E a minha pastora, né, me ajudou muito, 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 por isso que eu amo tanto ela. E ela ficava às vezes às madrugadas comigo, orando, porque eu não dormia à noite. Eu tive muita insônia, né, por questões das crises de ansiedade. E ela, assim, pagou um preço muito alto comigo, por isso que eu tenho tanto amor por ela, né? Ela sabe disso. E sempre falo para ela que para sempre eu vou honrar ela por tudo que ela é, em primeiro lugar, por tudo que ela fez por mim, né? Ela foi a pastora, ela foi a pastora, né? Então, às vezes a nossa família não sabe lidar muito bem com isso, né? Mas Deus sempre vai colocar pessoas para cuidar de nós nos nossos momentos de dificuldade. E, e assim, foi uma separação, uma depressão pós-parto, uma mãe que estava longe, né? Então tudo foi muita coisa para mim, né? E isso me gerou muito medo de ser mãe de novo, né? E a minha filha agora já tá com 8 anos, tá pedindo muito uma irmã, né? Um irmão, fala, ai mãe, eu quero um irmãozinho, eu quero, eu quero, eu quero. E aí a gente está conversando sobre isso, né? E eu tenho orado para Deus, falando, Deus, me permita viver algo novo, né? O meu contexto hoje é totalmente diferente. O meu marido é um parceirão mesmo. Deus foi muito bom comigo, né? E eu sou grata a Deus, assim, por tudo que eu vivi, porque eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por toda essa tempestade, que foi muito difícil, gente, mas foi muito difícil, eu não seria quem eu sou hoje. Né? A gente tem muito mais compaixão, muito mais empatia quando a gente sofre, quando a gente passa por coisas difíceis, né? Fica mais fácil da gente se colocar no lugar do outro. E eu acredito que tudo isso que eu passei me ajudou a ser quem eu sou hoje, né? E eu espero que essa história, né, do meu pós-parto possa assim, ser um incentivo para as mulheres, né? Pode ser que você esteja tendo um pós-parto difícil, né? Mas a gente tem força dentro de nós para vencer
e temos um Deus que habita dentro de nós, que é a nossa força, né? E nunca passe por nada sozinha. Se você vê que não tá legal, peça ajuda, peça socorro, né? Sempre tem, gente, pessoas disponíveis, pessoas que se importam, que podem ser o instrumento de Deus para curar nossa alma. Assim como Deus colocou muitas pessoas na minha vida. Deus foi muito bom, gente, comigo de verdade. E eu sou muito grata a Ele por tudo que Ele fez, porque lá era difícil de enxergar. Mas hoje eu vejo que Deus estava comigo o tempo todo, Ele nunca me deixou. E é isso. Deus abençoe.